narrativo, certo? O que tem de diferente do conto para uma narração? O conto é uma narração. Porém, é uma narração curta. Olha aqui, a narração do conto é curta, não é uma narração extensa. E quais são os principais elementos dessa narração? Eu tenho o texto narrativo como sendo espaço, tempo, narrador ou narradores, eu coloquei só narrador, e personagem ou personagens, certo? Vou botar aqui narrador ou narradores, vai depender de como você esteja lendo e que tipo de texto, certo? Mas geralmente escolhe-se um narrador. Esse narrador, ele pode estar na primeira ou na terceira pessoa, certo? Primeira ou terceira pessoa. Aí vocês vão perguntar, Valéria, você sempre fala que o narrador personagem não é só a primeira pessoa, ele também é a terceira. Sim, concordo? Porque eu coloco como sendo em terceira também. Geralmente, quando você conta uma história, você não é o centro de tudo, certo? A história você conta se você viveu a história, ou se você está vivendo, ou se você participou da história, só assistiu, mas participou em algum momento. Mas se você participou, por exemplo, participou da história, a história tem vários elementos a serem redigidos, e esses elementos estarão na terceira pessoa, só que você terá que estar atento quando você, primeira pessoa, está trabalhando. Essa é a diferença. Por exemplo, não é conto, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele trabalha em primeira e ele trabalha em terceira pessoa. Então você tem que identificar quando é a primeira e quando é a terceira, certo? Por quê? Quando é a primeira, se pronuncia, eu acho, eu penso, eu fiquei, estou triste. Então você verá os verbos conjugados na primeira pessoa. Mas essa minha primeira pessoa também está ligada àquilo que está à minha volta. E aquilo que estiver à minha volta, se eu estou na escola, se eu estou no cinema, se eu estou em casa, se estou com os amigos, se estou em uma festa, então você tem todo um círculo que você irá escrever depois na terceira, porque irá se referir a eles e você inserido. E há também o narrador personagem, que ele mais conta um fato assistido do que ele mesmo participando. Então tem-se que tomar cuidado. E quando se faz a interpretação deste tipo, tem que se tomar muito cuidado, porque de tanto você ler terceira pessoa, passa desapercebido, sem que você perceba, a primeira pessoa e você pensa que é sempre na terceira e não. O narrador está em primeira, porque em algum momento ele lá se apresentou. Então tem que estar sempre atento, certo? Então veja, a estrutura é uma estrutura de um texto narrativo, né? Eu tenho a introdução, que é a apresentação inicial, como inicia, como você, onde acontece aquilo, porque você vai prender o leitor. Tem que prender o leitor. E para você prender, você tem que descrever o espaço, né? O cenário. A partir do momento que você prende o cenário, você sabe se acontece no castelo, se acontece numa floresta, se acontece numa rua, onde acontece. Então, você precisa ter ideia também do cenário. Costuma estar inicialmente já descrito na introdução, para prender o leitor e o leitor saber a que se refere aquele texto, para ele se situar onde ele estará, porque geralmente os leitores costumam se envolver tanto com o texto que eles vivem o texto. Eu faço isso. Então, veja, me torno uma personagem, certo? Quando eu falo da personagem, né, eu tenho vários personagens, eu nem coloquei, especifiquei aqui, mas tudo bem. Tem vários personagens, eu tenho personagem protagonista, eu tenho personagem antagonista, eu tenho personagem secundário, coadjuvante, que só faz parte daquele núcleo, mas só faz parte, não abre nem a boca, não tem um texto, não tem um diálogo, não tem um travessão, não tem um aspas para dizer, olha, que aquele grupo ali falou. E se estiver em um filme, você precisa de várias pessoas para compor uma multidão para determinado momento, e aquela multidão, silêncio total, ninguém fala nada, simplesmente passa, simplesmente ele se encontra, certo? Ou se tiver que gritar, tá todo mundo gritando, mas você não sabe quem está gritando, nem tão pouco sabe que personagem é aquele, correto? Então veja só, eu tenho a introdução,
que é a apresentação inicial de toda a minha história. O desenvolvimento, que é o desenvolvimento dentro do conto, narrativa curta. Guarda que conto é narrativa curta, ok? Surge o conflito, toda história tem um conflito. Sempre tem um conflito, né? Há uma quebra da normalidade. Você está contando uma história e por aquilo ali vai acontecendo, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Não estou dizendo que é o conto, mas qualquer história, você tem determinado caminho a ser seguido. E esse caminho, de repente, ele se desvirtua, muda tudo, deixou de fazer aquilo que deveria. Né? Você já, ao ler, já estaria pensando, vai acontecer isso, porque tem que ser feito desta maneira. Só que a pessoa, a personagem ou as personagens não fazem da mesma maneira. Mudam. Daí vem o conflito. E esse conflito é o que vai prender literalmente o seu leitor. Quanto mais conflituoso, melhor. Porque desse conflito saiu da normalidade. Começou do básico e apresentou um determinado conflito. E quando ele vem, você verá que ele vai te levar ao clímax. O clímax é o momento auge, é o auge do seu texto. É onde tudo se começa a ser ajustado. Né? E quando isso começa a ser ajustado, é o momento de maior tensão do texto. Quando você passa pelo momento de maior tensão no texto, que é o clímax, você seguirá para onde? Para a conclusão, que na narração é conhecida como o desfecho, que é o desfecho, é o final da história. Pode ser feliz como pode ser triste, ou pode ter dois finais, será? Bem, quando nós fazemos recriações de textos, como já fizemos enquanto nono ano, no primeiro semestre, vocês criaram vários textos e criaram personagens, mexeram com contos, né? E nesses contos vocês trabalharam o quê? Desfechos e formatos diferentes das suas histórias, ficaram muito legais. O foco narrativo, eu já comecei a falar. Narrador-personagem é aquele que participa. Narrador-observador é aquele que conta aquilo que é visível aos olhos, você está vendo. Narrador-onisciente é aquele que consegue visualizar o psicológico das personagens, ou do personagem que lá está, da personagem que lá esteja na história. Por quê? O narrador-observador vai contar o espaço, vai contar a personagem, como está vestida, vai descrever a personagem, mas o psicológico que ela imagina não é visível aos olhos, só o narrador onisciente consegue contar. O espaço, já falei. O tempo. O tempo eu tenho a passagem cronológica e eu também tenho as impressões psicológicas da personagem. Quando você pensa nas impressões, você pode contar quando ela era jovem, você vai especificar quando ela vai para o momento fase adulta, para o momento mais velho. Se ela virou uma bruxa, então você vai colocar como é que foi que ela se tornou a bruxa. Então essa é a parte do momento psicológico da personagem. Do contrário, você vai seguir sempre a ordem cronológica, como eu sempre coloco, e boto o exemplo do filme Benjamin Button. Você pode fazer até na ordem decrescente, na ordem inversa. Ok? Verossimilhança refere-se à semelhança entre os fatos narrados no conto e os fatos reais. Porque todo fato, conto, ele se parece, ele é semelhante com os fatos. Algumas vezes ele fica muito próximo da realidade, mas você deve lembrar sempre que o conto não é real, mas tenta chegar o mais próximo possível da realidade. Porque senão a sua imaginação ela não irá fluir tão bem, até porque o conto é uma história curta. O conto é imaginativo, é diferente de textos onde você tem textos curtos que falam sobre o cotidiano e que é literalmente voltado à realidade, como a crônica. Certo, galera? A aula de hoje foi essa e até a próxima. O que você está fazendo aí, menino? Eu estou vendo, tá assistindo a aula.